Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta sexta-feira, 25 de junho. Os destaques deste episódio. Eleições 2022. Lula tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro 23%, aponta o IPEC. Bolsonaro dá mau exemplo ao retirar máscaras de crianças e esculachar a Coronavac mais uma vez. Para agradar o chefe, o ministro Fábio Faria disse que vai procurar outra vacina. Avanço da vacinação anima os organizadores de eventos esportivos. Aumento do etanol joga a gasolina para R$ 6,30 em Natal. Fica com a gente, nosso podcast está começando agora. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Os principais jornais do país estampam manchetes nesta sexta-feira com a pesquisa do IPEC, instituto formado por ex-executivos do Ibope sobre a corrida presidencial. Com 49% das intenções de voto, o ex-presidente Lula aparece neste momento como favorito para a próxima disputa pelo Palácio do Planalto. Segundo os números do IPEC, Lula tem mais que o dobro da taxa do presidente Jair Bolsonaro, 23%. Se as eleições fossem hoje, o líder do PT venceria no primeiro turno. Mas calma, hein? Calma, muita calma nessa hora. Ainda faltam 16 meses para as eleições presidenciais. Estamos longe de um quadro que antecipe os resultados. Atrás de Lula e Bolsonaro, na corrida eleitoral, estão Ciro Gomes, do PDT, com 7%, e João Dória, do PSDB, com 5%. Estão empatados, tecnicamente, na margem de erro. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, que foi ministro da Saúde no início da pandemia, até ser demitido por Bolsonaro, tem apenas 3%. Lula lidera em todos os segmentos do eleitorado. No recorte geográfico, seu principal reduto continua sendo o Nordeste, onde tem 63% das preferências, com vantagem de 48 pontos percentuais sobre Bolsonaro. Deve ter sido por isso que uma foto de Bolsonaro em Jucurutu, aqui no Rio Grande do Norte, ao lado de trabalhadores, viralizou nas redes sociais ontem. Não dá para mostrar a foto, trata-se de um podcast, mas pelo menos 4 operários fizeram um L que muitos atribuíram a Lula. Não era o L de Bolsonaro, né? Houve quem dissesse que era a arminha para cima, dando tiros de alegria em apoio a Bolsonaro. São as guerras de narrativas nesse momento. Após a repercussão da imagem, os assessores do governo federal apagaram a foto, mas já era tarde. A galera da internet não brinca em serviço. Voltando à pesquisa do IPEC, a menor vantagem de Lula ocorre no sul do país, 35% a 29%. 35% para o petista, 29% para Bolsonaro. No Sudeste, região que concentra o maior número de eleitores, o ex-presidente Lula tem 47% e seu principal rival, Bolsonaro, tem 24%. Não sei se você notou, a pesquisa do IPEC já não traz os nomes de Sérgio Moro e Luciano Huck, cartas fora do baralho da sucessão. Por enquanto, né? Porque no caso de Moro, ele anda alimentando expectativas de apoiadores em conversas com o Podemos. Prometeu dar uma palavra final até outubro. O IPEC entrevistou presencialmente 2.002 eleitores em 141 municípios entre 17 e 21 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Como a gente observou dos números do IPEC, a terceira via, a tão badalada terceira via, a tão esperada terceira via, no momento é uma miragem. A refrega eleitoral para valer vai se dar entre Lula e Bolsonaro. Guerra de titãs.
como Godzilla vs Kong. Ontem foi um dia de gestos deploráveis do presidente Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Norte, ele voltou a dar mau exemplo sobre o uso da máscara em 2 episódios envolvendo crianças. O primeiro em Jucurutu, no palco oficial da solenidade. Ao declamar uma poesia para o ilustre presidente, uma menina de 10 anos foi instada a retirar a máscara com a qual se apresentava. O gesto para retirar a máscara partiu de quem? De quem? Quem? Do próprio presidente da República. Num primeiro momento, a garota não entendeu o que Bolsonaro queria, mas logo em seguida retirou a máscara. De prêmio, ganhou um abraço e um beijo do presidente, que estava sem máscara. O outro momento deplorável se deu em Pau dos Ferros, quando Bolsonaro pegou uma criança no braço e retirou com as próprias mãos a máscara do garotinho. Mãos presidenciais que apertavam as mãos de muitos que aglomeravam para chegar junto do mito. Pois é, uma cena triste, horrível, que repercutiu muito mal. Para completar o dia, na live semanal, o presidente da República voltou a esculachar a vacina Coronavac do Instituto Butantan, até pouco tempo responsável por 80% da vacinação no país. Pois bem, Bolsonaro afirmou, sem apresentar provas, que há idosos vacinados com a Coronavac morrendo em asilos de Covid-19. Disse assim, abre aspas, botaram na cabeça da pessoa que se tomar vacina, sintomas vão ser brandos e tem gente morrendo, fecha aspas, disse o presidente. Olha, gente, é bom lembrar que a Coronavac tem autorização de uso emergencial concedida pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e faz parte do Plano Nacional de Imunização. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, que também participava da live de Bolsonaro, não perdeu a oportunidade para puxar o saco do presidente. Fabinho de Robson disse que não vai tomar Coronavac. Você tomou vacina? Não, eu tô... Vai tomar? Agora eu vou te Vou pegar. tomar, vou tomar. Qual 43. vamos lá. Qual você vai tomar? Coronavac? Agora eu vou te pegar no pé agora. Vai tomar Coronavac? Não, eu vou... Não, o quê? Vou ver se tem a outra lá pra ele. Olha, especialistas alertam que não se deve fazer escolha de vacinas. Fábio Faria foi outro a dar mau exemplo. Olha, diante de mais uma cena como esta, o senhor presidente da República deveria assumir de vez sua rejeição, sua ojeriza pela vacina do laboratório chinês e bani-la do Plano Nacional de Imunização. Só está faltando isso, porque fica falando mal, esculachando, dando mau exemplo, e isso tem seu impacto na população. Ao longo desta crise, Bolsonaro esculachou a Coronavac em vários momentos, porque a vacina é produzida em São Paulo, governado por João Dória, seu adversário político. Bolsonaro presta um desserviço nessa história, quebrando a confiança dos brasileiros na vacina. E ainda cria novo problema com a China. Enquanto o presidente ridiculariza a Coronavac, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, comemora a distribuição de mais 100 mil doses no estado. Sextou com boas notícias, viu? As 100.962 doses que recebemos do Ministério da Saúde já estão nas estradas. Serão entregues hoje em todas as regionais. Segundo, mutirão dos trabalhadores em educação. Pactuamos na CIB, até o dia 30 de junho agora, zerar a fila da primeira dose para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Portanto, compareçam às unidades, às salas de vacinação em todo o estado, até o dia 30. E a outra notícia, pactuamos também na CIB a priorização dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, que não pararam de trabalhar durante esse período
da pandemia. Portanto, podem comemorar essa vitória. É isso. Acelera a vacina. Na passagem de Bolsonaro ontem pelo Rio Grande do Norte, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou a liberação de 38 milhões de reais para a conclusão da barragem Oiticica, em Jucurutu. Vamos conferir o que ele disse. Ministro, qual a importância dessa obra para a população? Olha, essa obra começa em 1952, ainda quando Getúlio Vargas era o presidente da República. Isso demonstra que após 69 anos, o compromisso deste governo do presidente Bolsonaro com as populações do semiárido nordestino. Esse governo, ele termina as obras que foram começadas e abandonadas por governos anteriores. Esse governo tem compromisso com a população que precisa realmente resolver o problema da falta de água no interior do Nordeste brasileiro. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Você já deve ter notado o salto do preço dos combustíveis, todos eles na hora de abastecer. Está uma loucura. O etanol disparou e levou a gasolina ao patamar de R$ 6,30 o litro em Natal. O jornalista Luciano Kleiber nos explica o momento nos postos de gasolina. Todos os combustíveis, de uma maneira geral, estão muito caros e têm sido vilões, a gente tem dito isso aqui, do estouro da inflação, né? Porque os combustíveis eles impactam praticamente em todo o mercado, em toda a cadeia de consumo no Brasil, principalmente levando-se em conta que a gente tem uma matriz de transporte fortemente focada no modal rodoviário. Mas é importante hoje a gente trazer aqui alguns números para que quem está chegando agora num posto de gasolina consiga entender os motivos de a gente já ter posto em Natal, por exemplo, vendendo gasolina a R$ 6,30. Ainda é possível encontrar a R$ 5,70, R$ 5,90 em alguns postos, mas é preciso pesquisar, tá? O que acontece, Diógenes? O etanol, a gasolina que chega nos nossos carros, que é vendida nos postos, ela é uma chamada gasolina tipo C. Ela é a mistura da gasolina A, que é a gasolina pura, que sai da refinaria, com 27%, ou seja, quase 30%, quase um terço dela, é álcool, é etanol anidro, que é misturado à gasolina. Este etanol, em virtude da opção dos usineiros por produzir açúcar ao invés de álcool para aproveitar o alto preço internacional, e também pela entre-safra da cana-de-açúcar que começou agora no finalzinho de maio, início de junho, esse preço, somente este ano, o preço do etanol anidro subiu, Diógenes, 43%, 42,94% para ser mais preciso, quase 43%. Neste mesmo intervalo, de janeiro até aqui, o etanol hidratado, que é aquele que abastece os carros flex ou movido a álcool, né? Não é o que é misturado a gasolina, ele já subiu mais, subiu 58,4%. E aí alguém pode dizer, mas e a gasolina a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas refinarias recentemente? É verdade, quem tiver a memória um pouquinho mais apurada vai lembrar que no dia 11 de junho a Petrobras anunciou uma redução de 1,9% nas refinarias. Porém, no acumulado do ano, de janeiro a junho, o aumento da gasolina nas refinarias, a gasolina tipo A, aquela que vai ser misturada no etanol anidro, é de 37,5%. Neste mesmo período, a gasolina nas bombas, sem contar com esse aumento que está sendo verificado de ontem para hoje, subiu algo em torno de 25,6%. Somente o etanol, a parte do etanol anidro adicionada à gasolina, ela representou um aumento nessa nova elevação aí que teve de 5,69 para 6,30, ela representou um aumento de algo em torno de 90 centavos, tá, Diógenes? 90 centavos no litro total. E o preço subiu, como é fácil verificar, algo em torno de 60. O acumulado de janeiro até junho, o preço das bombas de gasolina, o preço da gasolina nas bombas de Natal subiu 25,6%. Então, infelizmente, a gente ainda tem que esperar novos aumentos no preço da gasolina. Qual a solução, Diógenes? Paciência para esperar o dólar cair, o açúcar deixar de ser a opção dos usineiros para ter mais etanol no mercado e o preço da gasolina A cair também nas refinarias.
Bora correr? Bora correr, hein, gente? Vamos se mexer. Não tem desculpinha de pandemia, não. Olha, com o novo decreto que permite a volta gradativa dos eventos de grande porte, o setor esportivo já tem programação para o segundo semestre. O exemplo é a Meia Maratona do Sol, a maior e principal corrida de rua do estado. O jornalista e atleta Breno Perrucci, do blog E aí, Bora Correr, conversou comigo hoje. Agora, com a publicação desse decreto essa semana, com a liberação gradativa da capacidade de público para os eventos, aí surgiu um novo alento. Os eventos maiores já se manifestam e confirmando as suas realizações esse ano. Eu posso citar o exemplo, por exemplo, Pode citar, sem querer ser redundante, da Meia do Sol. A Meia do Sol é a maior corrida do estado. E não aconteceu ano passado, assim como todas as outras não aconteceram ano passado, mas a Meia do Sol ainda estava meio que naquela pendência, naquela perspectiva. Isso. Ainda, né? Após essa publicação do decreto desse ano, aí surgiu esse novo alento e a Meia do Sol confirmou que vai haver, os organizadores já publicaram essa notícia que vai haver. Eles estão só afinando esses últimos ajustes de como vai ser a prova, porque ela vai precisar ser remodelada. Esse exemplo, né? Meia do Sol, você falou que é a maior. Em tempos normais, qual é a quantidade de participantes? Olha, a última Meia do Sol, ela teve em torno de 7.500 corrededores. A última que foi em 2019, né? Vai ter restrição esse ano? Vai ter um número menor? Ou vai estar liberado aí o mesmo número de participantes? Pelo que eu conversei com os organizadores, eu acredito que praticamente é impossível ser o mesmo número de participantes. Se não fosse o efeito da pandemia, o ano passado ela iria projetar para 10 mil corredores. Para esse ano, pelo que eu andei conversando já com os meninos lá, não vai atingir, não vai conseguir repetir o número de 7.500. Eles vão precisar, inclusive, remodelar. Por isso que ainda não publicaram os detalhes da prova. Mas eles vão ter que, por exemplo, tem muita gente inscrita desde o ano passado. Porque o ano passado as inscrições foram abertas no começo do ano, com a possibilidade da corrida ser em setembro do ano passado, ela não foi. As inscrições foram revalidadas para o ano seguinte, mas as pessoas precisam confirmar a participação, porque a prova vai ser remodelada, vai ser reajustada, inclusive de capacidade de público, algumas mudanças vão acontecer. Aquela corrida do SESI, que é uma corrida noturna, inclusive. Noturna, esse ano não vai acontecer, SESI não vai acontecer. O ano passado não aconteceu, também esse ano também não. A da PRF, que é uma corrida grande também, em termos de inscrições, ela acontece sempre em novembro. Esse ano não vai acontecer. A dos bombeiros, que é do fogo, né? Soldados do Fogo. Esse ano, ela normalmente é julho. Não aconteceu ano passado. Esse ano não vai acontecer a corrida. Ela será reformulada para uma prova de natação. Eu, inclusive, conversei com os meninos da organização ontem também. Ele disse, Breno, a gente, inclusive, não vai poder realizar novamente esse ano, mas a gente vai fazer a prova de um modo diferente. Pois é, depois dessa corrida de rua, né? Ponto final no episódio desta sexta-feira do podcast O que Diz a Rua. Sextou, hein? Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque, adoro um forró. E Maria Luísa. Realização, portalnominuto.com. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Bom final de semana. Atenas Turismo apresentou O que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.